2 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. E aqui vai falar exatamente o que eu fiz nessa rápida introdução, porque aqui vai falar de carta. Principalmente o verso 3 vai enfatizar esse contexto do que eu quero trazer hoje para a aplicação de nossas vidas. Porque eu entendo que a palavra vem primeiro para quem está ministrando e depois vai para a igreja. Todo mundo achou aí? 2 Coríntios 3, diz assim a palavra: começamos outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou porventura necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministro do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então, aqui Paulo está escrevendo uma carta aos Coríntios, dando uma instrução para eles, e ele está justamente fazendo o quê? Ele está alertando a igreja de Corinto sobre os grandes falsos crentes que naquela época eles já estavam sendo introduzidos no meio do povo de Deus. Eram milagreiros, eram pessoas que se diziam cristãos, que prometiam milagres, que prometiam sinais, prodígios e maravilhas, tudo para enganar o povo de Deus, tudo para ludibriar o povo de Deus. Então nós vemos que essa questão de falsos milagres, de dizer venha para a minha igreja, porque aqui você vai receber a cura, aqui Deus vai falar com você, isso não é de hoje, isso não é da nossa época, da nossa geração. Isso desde lá de Coríntios já havia essa problemática. E Paulo estava justamente tratando desses falsos profetas, ensinando a igreja de Cristo a tomar cuidado com os falsos ensinos, a tomar cuidado com as falsas heresias que vinham repaginadas de um cristianismo assim, com algum fundo de verdade, mas só para dar uma enganação ao povo, mas que no fim eles traziam as suas ideias, traziam os seus misticismos, traziam todas as suas práticas mundanas. E não é diferente nos nossos dias. Então, por isso, os coríntios, eles passaram, naquela época, a pedir cartas de recomendação, para saber se a pessoa, ou aquele forasteiro, ou aquele cristão, aquele missionário que estava visitando, para saber se eles realmente eram crentes enviados de Jerusalém, se eram pessoas realmente crentes, que tinham se convertido, que estavam com os apóstolos. Então eles estavam por precaução fazendo isso, né? E eu costumo dizer que toda vez que eu venho aqui para Paraíba, mesmo já conhecendo os irmãos, mesmo já conhecendo todo o pessoal aqui, as igrejas que eu visito, mas eu nunca deixo de pedir ao meu pastor uma carta de recomendação. Porque aquela carta de recomendação, o que é que ela vai acontecer? Ela vai dizer se realmente eu estou em comunhão com a igreja onde eu congrego lá em São Paulo. Porque uma coisa é os irmãos me conhecer aqui, sabe que eu sou daqui, que eu venho sempre aqui. Mas, por exemplo, os irmãos não sabem como está a minha vida lá em São Paulo.
Os irmãos não têm conhecimento se eu me desviei, se eu não me desviei, como que eu estou lá, se eu estou em comunhão. Então, o que vai dizer isso? É uma carta de recomendação da igreja onde eu congrego. Porque, claro, se eu estiver em rebeldia lá, se eu tiver saído da igreja, eu não vou conseguir essa carta. Então, ela diz quem você é. Ou seja, o seu pastor está dizendo, olha, pode receber esse irmão em Cristo, porque ele está em comunhão com o corpo de Cristo. Então, isso é muito importante. Então, eles naquela época, eles também estavam pedindo essa carta de recomendação para terem esse cuidado de não serem enganados por falsos profetas. E a palavra de Deus, ela está escrita aonde? Nos nossos corações. Quando a gente tem um encontro com Jesus, que foi o que aconteceu com o nosso irmãozinho aqui, que está descobrindo essa maravilha de Jesus, o que acontece? Isso penetra no nosso coração, isso arde no nosso coração. E a palavra de Deus, ela não é como placas de argilas, que naquela época eles usavam esse material para escrever, ou seja, ou de pergaminhos ou de couro. Não, a palavra de Deus, ela vem penetrante. Quando a gente tem aquele encontro com Jesus, quando a gente tem aquele encontro com Deus, quando a nossa alma está vazia, quando a gente estava perdido, sem rumo, como se tivesse faltando algo nas nossas vidas, e aí Jesus vem e enche nosso coração de alegria. Foi o que aconteceu com o irmão, com cada um de nós, quando a gente teve um primeiro encontro com Jesus Cristo, que mudou a nossa vida, que encheu a nossa vida de alegria, e a partir daí foi começando a acontecer uma mudança nas nossas vidas. A gente foi começando a ter experiências com Jesus, a vivenciar os milagres de Jesus. Eu lembro que foi o que Jesus fez comigo. Eu era uma pessoa que eu bebia muito, eu ia para as festas, eu ia para farra, eu nos meus dias de folga lá em São Paulo, eu ia para os barzinhos, eu ia para as noitadas, e a minha esposa ia para a igreja, estava lá orando, fazendo campanha para Deus me libertar. E o que acontece? Aquela bebida, aquelas festas, aquelas farras que eu fazia, era para tentar preencher um vazio que estava dentro de mim. Só que quando acabava o efeito da bebida, o efeito do álcool, aquela tristeza continuava, aquela tristeza não saía. Às vezes eu ia lá, comprava roupa, comprava isso, comprava aquilo, achando que isso ia suprir, ia me trazer felicidade. Até trazia, mas era uma felicidade momentânea, passageira. E aí eu fui entendendo aos poucos que não era essas coisas do mundo que ia trazer essa felicidade, que ia preencher isso dentro de mim. Era uma presença que não era desta terra, era uma presença espiritual. Foi quando o meu primo Reginaldo veio e falou do amor de Jesus para mim, me evangelizou, e aí eu tive esse encontro com Jesus e a minha vida mudou, a minha vida transformou. Aí eu entendi que esse vazio da alma que eu sentia era a falta de Jesus. É por isso que a humanidade está do jeito que está, porque ela está vazia de Deus. As pessoas estão perecendo porque elas não têm Deus no coração. Elas só pensam em praticar maldade, elas só pensam em enganar as pessoas, elas só pensam em se dar bem, elas só pensam nela mesma. Às vezes tem um vizinho do lado que está passando necessidade, que às vezes está passando uma dificuldade na vida, mas ela está tão com a mente cauterizada nela mesma e no que ela pode fazer por ela, que ela esquece. Às vezes aquela pessoa está chorando ali, às vezes não tem um alimento, e a casa da pessoa às vezes está repleta de alimento, e ela não tem a sensibilidade, ela não tem a compaixão de chegar e de oferecer ali um quilo de alimento para aquele vizinho. Muitas vezes até sabe, mas finge que não sabe. O que é isso? Isso é a falta de Deus, porque a falta de Deus faz com que nos tornemos mal como pessoas, faz com que nos tornemos egoístas como pessoas, faz com que a gente só queira pensar em nós mesmos. Mas quando a gente tem o amor de Cristo, isso expande. Então, a gente, quando segue a Jesus, a gente pratica a obra de Jesus não somente com palavras, mas também com atitudes, também com ações, também com gestos, porque é isso que vai fazer a diferença.
É isso que vai fazer com que as pessoas aí fora enxerguem em nós essa luz de Cristo. É isso que vai fazer com que as pessoas identifiquem que nós somos diferentes. E é isso, nós somos essa carta viva. Então nós temos que levar tudo de bom que Jesus colocou dentro de nossas vidas e compartilhar essas alegrias, compartilhar essa paz, compartilhar esse amor de Jesus com as pessoas. O problema é que muitas vezes vem algo bem sorrateiro, que é a vergonha. Muitas vezes a gente, geralmente, quando está no primeiro amor, a gente evangeliza todo mundo, a gente prega para todo mundo, a gente não tem vergonha. Mas quando a gente vai amadurecendo, ou vai ficando, vamos dizer assim, mais acomodado, é como se algo penetrasse na nossa mente, e aí a gente, às vezes, sente vergonha, às vezes a gente sente timidez, às vezes a gente fala assim, ah, não, acho que não é agora, não, isso é para depois e tudo. Não, Jesus quer que a gente seja frutífero, porque a Bíblia já diz que é pelos frutos que se conhece a árvore, e é tanto que está escrito que a árvore que ela não dá fruto, ela vai ser arrancada, ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Então nós somos essa árvore. Quando a Bíblia usa a palavra árvore, ela está fazendo ali uma simbologia, está se referindo a nós, porque nós temos que produzir frutos para o reino de Deus. E quais são os frutos? É ir atrás de pessoas. E olha que interessante isso, como Deus prepara a oportunidade na vida da gente. Quando eu vim de João Pessoa, eu peguei uma van em João Pessoa e vim até Patos. E quando eu cheguei em Patos, eu peguei uma carona com um carro daqui do Aguiar, que foi levar lá Xandô e Geralda para fazer hemodiálise. E eu vim de carona com eles. E o que acontece? Como eu cheguei cedo lá, eles ainda estavam fazendo tratamento. Então eu fiquei esperando, junto com o motorista, que foi com eles, esperar dar o horário para a gente retornar para o Aguiar. E aí eu conversando com o motorista, ele começou a falar comigo, perguntar como era a vida lá em São Paulo e tudo. Aí, de repente, ele começou a dizer que ele tinha vontade de ir para São Paulo, porque a vida dele aqui no Aguiar não estava boa, e ele também estava se sentindo meio sozinho, meio solitário, estava sentindo um vazio na alma. Então, a partir daí, eu entendi que era aquela a oportunidade de eu falar do amor de Jesus para ele. Então veja que o evangelismo é isso, é você saber as oportunidades para você falar do amor de Jesus. Ou seja, numa conversa que começou com questões de trabalho, com questões de profissional, a pessoa já se abriu e disse que se sentia emocionalmente vazia, se sentia triste, se sentia angustiada. E aí, na hora, o Espírito Santo falou, olha aí, eu preparei a oportunidade. E aí eu comecei a falar do amor de Jesus para aquele motorista. Eu comecei a falar de que eu também sentia esse vazio. E eu comecei a contar minha experiência. E eu estava conversando com ele, de repente eu olho para ele assim, a gente dentro do carro, ele estava com o ar-condicionado ligado, estava calor em Patos, e eu vi que os olhos dele começou a lacrimejar. Ou seja, o que foi que aconteceu? A minha história de vida, que eu comecei a contar para ele, se identificou com a vida dele. Ele estava passando o mesmo vazio que eu estava passando. Então o que eu estava sendo? Eu estava sendo essa carta viva que está escrita no versículo 3 da segunda carta do apóstolo Paulo. Eu estava dizendo para ele que nem tudo estava acabado. Eu estava dizendo para ele que havia uma esperança. Eu estava dizendo para ele que Cristo estava com os braços abertos para receber aquela pessoa. E eu disse, não é o fim, meu irmão, conta comigo. Se tu precisar, pode ir na casa da minha irmã, eu estou lá. A gente fala do amor de Jesus. Aí ele, do nada, olha só, meus irmãos, a maravilha que Jesus faz na vida da gente. Ele chegou e disse, Flávio, eu nem tenho muita intimidade com você, mas eu posso te dar um abraço? Olha só uma coisa tão simples. Claro, meu irmão, eu fui e abracei ele. Ele começou a chorar. Ou seja, e quem que produz isso?
é o fruto do Espírito Santo que está em nós, meus irmãos. É essa luz de Cristo que reflete em nós. Agora, eu tinha naquele momento, eu tinha duas opções. Ou me calar, ou só dizer, mas isso é assim mesmo, isso acontece, mas depois melhora. Ou eu poderia ser essa carta viva que nós lemos aqui. Eu poderia ser esse instrumento de Deus para aquela pessoa que estava necessitada. Então é isso que o Espírito Santo que habita em nós quer que nós façamos. Ele quer que a gente haja e ele vai preparar oportunidades. Assim como ele preparou para o irmãozinho aqui, que era conhecido de Silvano, que veio, que conheceu o Salomão. E aí olha o que Deus fez. Já usou o Salomão, usou o Silvano. Vocês entendem que as coisas de Jesus ela é simples, que ela não é uma coisa complicada? Nós é que complicamos as coisas às vezes. Nós é que às vezes queremos fazer, irmão Deusinho, as coisas na nossa força, do nosso jeito. E não é assim. A gente tem que entender que nós somos dependentes de Jesus. Nós somos dependentes de Deus. Agora a gente tem que dizer assim, Jesus, eis-me aqui, usa-me como tu quiseres, da maneira como tu quiseres. Então essa é a maravilha de Jesus. Ou seja, a carta que foi lida aqui, ela carrega em si conteúdos que podem ser notícias boas ou notícias más. Eu fui uma carta que dei notícias boas para aquele motorista. Ele viu em mim conteúdos bons. Ele não viu em mim conteúdos pessimistas, ou conteúdo dizendo, mas isso está ruim, sabe? A situação está ruim no Brasil inteiro. Não, ele viu em mim um conteúdo que ele precisava ouvir para resolver o problema dele. Inclusive, hoje de manhã ele mandou mensagem para mim. Ele falou, irmão, me dê uma palavra da parte de Deus. Eu mandei um versículo bíblico para ele. Ou seja, você está vendo que a própria pessoa começa a procurar a gente, porque ela vê que a gente tem uma resposta para o problema que aquela pessoa está passando. Ou seja, essa carta que contém esse conteúdo, e essa carta é nós. É a carta viva que Deus cravou nos nossos corações, que Deus derramou em nossas vidas. E as pessoas, quando olham para nós, prestem atenção, quando olham para nós, elas precisam o quê? Elas precisam associar as palavras que a gente fala com a maneira como a gente se comporta. Porque também não adianta eu falar uma coisa, mas viver outra. Não adianta eu dizer uma coisa, mas lá fora as minhas ações dizem aquilo que é contrário ao que eu estou dizendo. O que eu digo, eu tenho que viver. Porque a pessoa pode até não me dizer, mas ela vai me observar. Ela vai ver a maneira como eu me comporto. Ela vai ver a maneira como eu ando. Ela vai ver de que maneira eu estou seguindo os caminhos de Jesus. Então, ela vai observar. Então, muitos cristãos decepcionam pessoas. Por quê? Porque eles olham para eles ouvem os cristãos falando alguma coisa, mas vivem outra. São como se fossem duas personalidades. É dupla personalidade. Já ouviu falar de pessoas que têm transtorno bipolar, que uma hora está eufórico demais e outra hora está depressivo? É a mesma coisa. Ou seja, não tem ali uma similaridade. Nós temos que sermos aquilo que nós falamos. Porque se isso não acontecer, como que a gente vai ganhar o nosso vizinho, o nosso parente para Jesus, se eles não veem em nós essa mudança, essa transformação? E é isso que o apóstolo está falando. Então, a verdade é que não há como a gente se esconder. Por isso que nós sempre somos chacoteados, xingados. Pessoal aí do mundo faz chacota com a gente, faz brincadeira com a gente, zombam com a gente, chamam, lá vai o santo. Agora pensa que eu não sei quem ele era, agora está dando uma de santo. Não é assim, irmão Deusinho? O problema é que a Bíblia diz que dos nossos pecados confessados, o Senhor não se lembra.
Ou seja, porque a partir do momento que a gente teve um encontro com Jesus e confessamos os nossos pecados e nos arrependemos dos nossos pecados, a partir daquele momento, todos os nossos pecados são perdoados. E nós não precisamos mostrar para as pessoas, a gente precisa mostrar que a gente mudou para Deus, Ele vai ver que a gente mudou. Então, a partir daquele momento, começa uma nova transformação, começa uma vida nova, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de esperança, cheia de amor, cheia de frutos bons, frutos do Espírito Santo, que vai gerar em nós essa alegria, essa paz e essa motivação para continuar na caminhada. Agora, para que eu chegue a essa estatura, eu preciso dar um passo. Um passo para quê? Um passo na direção de Jesus. Porque Jesus, Ele está de braços abertos para nos receber. Agora, o primeiro passo é nós que damos. O primeiro passo é nós que fazemos. Como? Dizendo, Jesus, eu quero te receber. Jesus, eu quero ser essa carta viva que está escrita aqui na tua palavra. Eu quero ser esse testemunho vivo. Eu não quero ser um crente ranzinza. Eu não quero ser um crente morto. Eu não quero ser um crente fariseu. Eu não quero ser um crente só de estética. Eu quero ser um crente na essência, no meu interior, nas minhas atitudes, nas minhas ações. E aí Jesus, Ele abre os braços e Ele se aproxima de nós. Então é essa alegria, é essa convicção que a gente está, ou seja, essa carta que nós somos ela, quando Deus escreveu o nosso nome, Ele não escreveu com tinta humana, com tinta, nem papel do ser humano, Ele escreveu no nosso coração, e Ele também escreveu o nosso nome lá no livro da vida. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando a gente se rende a Jesus, quando a gente confessa Jesus como nosso Salvador, na mesma hora o nosso nome, ele é escrito no livro da vida, que naquele grande dia vai ser aberto esse livro e outros livros, que é o livro da obra, mas o mais importante é o livro da vida, porque lá vai estar escrito o nosso nome, ou seja, lá é a certeza que nós fomos alcançados pelo poder da palavra do Senhor, porque não é as minhas palavras que convencem, é a palavra de Deus, porque ela é penetrante, ela entra lá na profundeza do nosso coração e faz a mudança que é necessária para haver uma mudança e uma transformação em nossas vidas. Então que nós possamos buscar essa transformação, que nós possamos buscar essa alegria, essa paz, essa paz de interior que só o Espírito Santo gera nos nossos corações. Eu não sei se todos aqui, os que eu conheço, tem alguns que eu não conheço aqui, se todos aqui são crentes, se todos aqui já confessaram Jesus como Salvador. Mas se tem alguém aqui que ainda não é crente, às vezes veio, mas ainda não tomou a decisão, essa é a tua oportunidade. Se tem, eu não sei a irmã se ali já é crente, se o nosso irmãozinho aqui também já é crente ou não. Esse aqui eu sei porque Salomão já disse que ele já aceitou. Mas eu não sei se a irmã ou se o irmãozinho aqui, se ele é crente. Essa é a oportunidade que Jesus está dando para vocês. Essa é a chance que Jesus está dando para vocês nessa noite. Às vezes, a gente deixa passar as oportunidades na vida da gente. Algumas coisas que passou, às vezes a gente tem uma segunda chance de reaver. Outras coisas, às vezes, não temos oportunidade. Às vezes a gente diz assim, não, quando eu for mais velho, aí eu aceito Jesus, eu vou ser crente porque eu ainda estou novo. Veja, Jesus nos quer hoje, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Eu não posso cravar aqui com certeza e dizer que amanhã eu estou vivo. Eu não posso dizer isso, porque o futuro pertence a Deus. Eu não posso dizer com garantia que daqui a 2 horas eu vou estar vivo.
Ninguém pode dizer isso. A gente está vivo aqui, daqui a meia hora, uma hora, de repente, a gente tem um infarto e a gente morreu. Eu tiro isso por minha mãe. Em 2022, ela sofreu um infarto fulminante. Minha mãe não estava doente, minha mãe não estava enferma, estava trabalhando, estava normal, almoçou, estava descansando na cadeira, um belo dia de domingo, no dia 4 de dezembro de 2022, de repente ela sentiu uma pontada, foi um infarto fulminante, ela morreu ali mesmo. Ou seja, ela não sabia que ali ia ser o último instante da vida dela. Assim a gente também não sabe. Então esse é o momento que Deus preparou para nós. Que a gente não perca esse momento. Porque Cristo, Ele pagou a pena, ou seja, a condenação que estava sobre nós, quando Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Ali, a condenação que era para nós, foi transferida para Jesus. Jesus que nunca cometeu um só pecado, mas Ele se fez pecador por cada um de nós. Mas Ele se fez pecador não para que a gente morresse e fosse para a condenação, mas para que a gente tenha vida eterna ao lado dEle. Porque a morte, ela é certa para todas as pessoas. Só que a Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Então esse negócio de dizer, quando eu morrer acaba tudo. Não, porque quando Jesus voltar, a Bíblia diz, não sou eu, Flávio, que diz, está escrito que todos os mortos vão ressuscitar. Só que vão ressuscitar para receber a sua condenação ou para receber a sua salvação. Então, o momento da nossa salvação é hoje. É enquanto estamos vivos. Então Jesus está batendo nos corações aí de pessoas. Eu sinto isso. Eu sinto que você às vezes sente vontade de morrer. Às vezes você sente um vazio. Às vezes você sente uma tristeza que você não sabe explicar. Essa tristeza é a falta do Espírito Santo na sua vida. Então, nós precisamos entender que o Espírito do Deus vivo quer fazer morada nos nossos corações. Ele quer tomar conta de nossas vidas. E a pergunta é, para quem você quer abrir o seu coração nessa noite? Para Deus? Ou para as suas convicções? Ou para o que você acha que é certo? Porque a Bíblia também está escrito que o coração do homem é enganoso. A gente pode até achar que da maneira como a gente vive é a maneira correta. Mas aos olhos de Deus está totalmente errada, não é, Lisa? Quantas vezes a gente já teve essa percepção? A gente achava que estava fazendo tudo certinho, aí chegou lá, aí o Espírito Santo falou, tá tudo errado. Não é por aí não. Aí a gente, Senhor, me perdoa. É por aqui, tá certo. Ainda bem que o Senhor abriu a minha mente. Mas nem todos têm essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. E às vezes quer fazer na vontade. Às vezes o Espírito Santo está mostrando, não vai por aí não, eu vou porque é aqui que eu quero, é desse jeito que eu quero, não é Salomão. Ele disse, não é por aí. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo começa a fazer morada em nós. E Ele quer fazer morada no coração de vocês. Então, não sei se a irmã, se o irmão se já entregaram a vida para Jesus, se vocês querem esse presente de Jesus nessa noite. É só dizer sim, porque lá em Romanos diz que com a boca se fala e com o coração se crê. Ou seja, então eu tenho que verbalizar, eu tenho que chegar e dizer, eu quero Jesus. Então, se nessa noite alguém aqui quiser tomar essa decisão como o irmãozinho aqui tomou, e entregar a sua vida para Jesus e viver uma nova vida, não essa vida que você viveu até hoje,
mas uma nova vida, com experiências maravilhosas, que Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a sua casa. Se você quiser, aqui ninguém obriga ninguém a nada, é se quiser, não se sintam constrangidos. Você pode simplesmente chegar e levantar a sua mão, daí mesmo onde você está, e dizer: eu quero Jesus. Eu quero esse Jesus morando na minha vida, porque eu sinto falta dele, e eu não quero viver mais uma pessoa triste, nem solitária, nem angustiada. Eu quero viver para Cristo. Então, se alguém quiser entregar sua vida para Jesus, se não, desde já aqui eu quero agradecer a minha oportunidade, agradecer ao Salomão pela oportunidade. Eu estava olhando a hora aqui porque eu não quero extrapolar o tempo. Que Deus possa os abençoar e preparar para os irmãos uma nova oportunidade. Amém?